Olá pessoal, o juiz Sérgio Moro está sendo acusado de agir politicamente e eu quero refutar aqui rapidamente, de uma forma clara e objetiva, todos os argumentos que estão apresentando contra ele. Em primeiro lugar, essas acusações contra Moro ocorrem principalmente pelo fato de ele ter condenado políticos. Toda autoridade que se levanta contra políticos imediatamente é acusada de estar fazendo política. Quando ele condenava doleiros, empresários, traficantes, ninguém dizia nada dele, mas foi só ele passar a condenar políticos que no instante passaram a acusá-lo de estar fazendo política. O Moro condenou políticos de vários partidos, inclusive Eduardo Cunha, que é considerado um dos grandes vilões, mas a partir do momento que ele condenou Lula, aí ele passou a ser errado. Ele fez mais de 40 sentenças condenando mais de 70 pessoas, mas só o Lula é que não pode ser condenado. Em segundo lugar, é importante saber que Moro é um técnico de alto gabarito, ele é um juiz federal concursado. O concurso de juiz federal é um dos concursos mais difíceis do Brasil. Além disso, ele é pós-graduado nas melhores instituições dos Estados Unidos. E Sérgio Moro é recordista de confirmação das suas sentenças em segunda instância. O que é isso? Quando o juiz condena em primeira instância, o réu pode recorrer e levar a julgamento em segunda instância, onde os desembargadores podem confirmar ou reverter a sentença. E a maioria das sentenças de Moro são confirmadas em segunda instância. Mais de 90% das sentenças dele foram confirmadas em segunda instância. Você pode perguntar, mas o Moro persegue o Lula, condenou sem provas. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre as provas de Lula e se ele persegue ou não o Lula. Mas eu já li a sentença de Moro que condenou o Lula. São 238 páginas e é um trabalho brilhante. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, quem começou a investigar Lula não foi o Moro, foi a Polícia Federal, comandada por uma equipe do Ministério Público, e Moro juntou as provas e condenou, e essa condenação foi confirmada em segunda instância por 3 desembargadores federais, e Lula foi mantido preso pelos 5 ministros do STJ e pelos ministros do STF, e foi impedido de se candidatar pela lei da ficha limpa, com a aprovação dos ministros do TSE. Então quer dizer que nessa história toda o único político é o Moro, e Moro deve ser o cara mais inteligente do mundo, porque ele fez uma sentença sem provas e condenou o Lula sem provas e conseguiu convencer a Polícia Federal, o Ministério Público, os 3 embargadores da segunda instância, os ministros do STJ, os ministros do STF, tudo isso sem ter apresentado provas. Ele deve ser então um gênio ou então alguém com superpoderes intelectuais para ter conseguido fazer tudo isso, ter convencido todo esse pessoal sem ter apresentado provas. Em quinto lugar, os petistas alegam que Moro condenou Lula já pensando em ser político, já em ser ministro do Bolsonaro. Então ele deve ter alguma espécie de dom da premonição, porque quando ele condenou Lula, o segundo colocado nas pesquisas era a Marina, e somando todos os votos da esquerda, dava para vencer facilmente o Bolsonaro. E todos os caciques políticos e a imprensa apostavam na derrota do Bolsonaro. Então ele deve ter tido alguma premonição para adivinhar que o Bolsonaro ia ganhar. Outro ponto interessante é que os petistas debocharam de Bolsonaro quando Moro passou no aeroporto e não reconheceu ele em 2017. O Moro ia passando no aeroporto e Bolsonaro foi cumprimentá-lo e ele nem sequer reconheceu o Bolsonaro. Agora os petistas dizem que eles já estavam juntos conspirando. Ou seja, em 2017, em março, ele passou no aeroporto e nem reconheceu o Bolsonaro. E em julho, quando ele condenou o Lula, eles já estavam conspirando junto para ser ministro do Bolsonaro, que só ia ser candidato no outro ano e ninguém sabia se ia ganhar com Lula ou sem Lula. Como é que isso se explica? E por último, o único ministério que é exclusivamente político é o Ministério da Casa Civil. O ministério que Moro vai exercer é o Ministério da Justiça, pode ser perfeitamente gerido por um técnico. E foi por isso que Moro foi convidado, por sua competência, por seu currículo. Ele nunca se candidatou a nada. E uma coisa importante é que o juiz italiano Giovanni Falcone, que comandou a Operação Mãos Limpas lá na Itália, que inspirou a Lava Jato aqui no Brasil, ele deixou o cargo de juiz para ocupar um cargo no governo e foi aplaudido pela sociedade. Então o Moro também tem que ser aplaudido. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, divulgue, compartilhe e eu agradeço a sua atenção.